Pessoal, sejam bem-vindos. Vamos aqui resolver uma pequena questãozinha, certo? Aplicativo de permutações simples. Então a questão pergunta o seguinte: quantas são as soluções inteiras e não negativas da equação x mais y mais z igual a 6? Esse problema consiste em dividir o 6, certo? Em três partes inteiras, tá certo? Três partes inteiras e não negativas. Então o que é que você faz? Pensa que o 6 pode ser representado por bolinhas, certo? 6 bolinhas idênticas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então estou representando o 6. Agora eu tenho que dividir o 6 em três partes. Então eu vou precisar de separadores. Então eu vou utilizar barras para separar, tá? Então no caso eu vou utilizar duas barras para separar em três partes. Então eu vou colocar uma barra aqui e vou colocar uma barra aqui, por exemplo. Então essa daqui é uma das formas de separar, de dividir o 6 em três partes inteiras, tá? O que que esse esquema aqui representa? Esse esquema aqui representa x igual a 2, y igual a 3, z igual a 1. Perceba que essa soma é igual a 6, ó. 2 mais 3, 5. 5 mais 1, 6. Existem outras formas de fazer essa divisão. Por exemplo, nós podemos aqui novamente representar o 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E agora colocar as barras em outra posição, certo? Por exemplo, aqui e aqui, certo? Não estranhe o fato de que à esquerda desta barra não ficou nada, quer dizer que aqui nesse caso o x é 0. Então nesta representação temos x igual a 0, y igual a 5 e z igual a 1. Novamente a soma é igual a 6, certo? Então o que nós fazemos em cada um desses casos é uma permutação. Só que é uma permutação com elementos repetidos, pois as barras são idênticas e as bolinhas são idênticas também. Então, para contar a quantidade total de soluções desta equação, tá? Soluções inteiras e não negativas, nós fazemos o quê? A permutação de quantos caracteres no total? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por que 8 caracteres? Porque são 6 bolinhas e os dois separadores, tá? É interessante que você note a questão dos separadores, que para cada mais desse aqui eu tenho um separador. Se eu tenho dois sinais de mais, então eu vou ter dois separadores, certo? Então, voltando aqui, a permutação com repetição. Teremos permutação de 8 caracteres, sendo 6 bolinhas idênticas e dois separadores idênticos entre si, que são as barras, certo? Como é que nós podemos calcular isso aqui? Isso aqui vai ser igual a 8 fatorial dividido por 6 fatorial vezes 2 fatorial. Bom, calculando isso, ficamos com 8 vezes 7 vezes 6. Não vou até o 1, porque aqui embaixo eu tenho 6 fatorial. Eu vou parar no 6 fatorial porque eu vou cancelar com esse 6 fatorial que está embaixo aqui. E o 2 fatorial é 2 vezes 1. Como eu disse, o que eu vou fazer agora? Eu vou cancelar o 6 fatorial com o 6 fatorial. Daí eu fico com 8 vezes 7 sobre 2 vezes 1, 2. Aqui nós podemos multiplicar e depois dividir. Eu sempre prefiro dividir logo aqui porque fica uma conta menor de fazer, tá? Então isso vai ser igual a quê? 8 dividido por 2 é 4 vezes 7. Ora, 4 vezes 7 dá 28. Então este aqui é o total de soluções inteiras e não negativas desta equação inicial aqui, certo? Da equação x mais y mais z igual a 6. Aqui nós exibimos duas destas 28 soluções. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Um grande abraço e até a próxima.